Bom dia, com psicogenealogia, tudo bom, pessoal? Hoje, então, começamos amanhã, não com psicogenealogistas, mas com a Ana Rosseto, que é uma pessoa incrível da contoterapia. A Ana fez um trabalho incrível para mim, eu adoro o trabalho dela e indico a todo momento nos meus cursos, nas minhas formações, porque realmente fez diferença na vida da minha filha, na vida da minha família, tá? A Ana já entrou, deixa eu chamar ela vai falar conosco direto de Londres. Tem um outro horário. Nós aqui estamos às 8 horas e lá 11. Bom dia! Bom dia, tudo bem por aí? Como é que você tá? Tô bem, tudo Que certo. delícia, Ana. Você é sempre alegre, feliz. Eu Ah, adoro isso, animada. A vida é assim, né? A é isso vida aí, foi isso feita aí. para a gente ser feliz. Bom dia, Denise. Bom dia, A Dê. galera que tá aqui marca ponto, viu, Ana? Os Marca, amigos né? queridos, Ah, cara, a gente alunos, adora papear amigos, dessas coisas. companheiros de jornada. Verdade, verdade. Que delícia estar contigo. A gente está na semana fazendo um mês, na verdade, da psicogenealogia. A gente fez o Bom Dia com psicogenealogistas, né? Porque Eu tem tô muita coisa vendo. para pegar. E, e aí eu disse assim, bom, vamos chamar a Ana, porque a Ana tem muita coisa para falar, tem o trabalho dela é lindo para complementar o nosso. Isso. Então aí a gente fez esse convite para você. Então aí em Londres é o brunch, como eu estava brincando com a Filipa. Aí Aham. e nós aqui é o café da manhã. Eu estou aqui com meu Sim, a gente chimarrão, já né? tá quase no almoço. Ana, querida, é uma delícia. Muitos dos nossos colegas, então, já fizeram ou atendimento com você. Eu Já. indico muito. A gente fez uma live, claro, do teu trabalho também, do teu livro que está aqui. Quem não Mas é comprou, verdade. corre. Deixa eu pegar. Fala aí, Ana, onde que compra o teu livro, porque a galera vai querer saber contos que curam, onde compra. Gente, É verdade. Esse livro, assim, maravilhoso, né, eu vou Ana? pedir, Para eu digito quem ali. que para quem não conseguir estar conosco na caminhada, porque a Ana vai falar, a Ana vai estar no Brasil, a gente vai falar disso Bom, também. vamos. Também pode, através da tua obra, que você é coautora, né? E Sim, acho que é legal a gente falar disso. vamos. Como que consegue trabalhar um pouco dos contos, porque esse livro ele é muito didático e ele ensina algumas coisinhas, né? Algumas Sim, oficinas para fazer. sim. E o que a contoterapia faz, para quem ela é direcionada e de que forma a gente pode tratar medos, as questões psíquicas, emocionais, espirituais também, porque nós somos um ser integral, Sim. e enfermidades e sintomas, né? É, Com vamos a lá. contoterapia. Porque a gente fala, contoterapia é uma coisa, parece que é de criança, e não tem Isso. nada disso. Não tem Não, nada disso, não, não. né? É uma Não linguagem para tem. o inconsciente. Então, vamos desmistificar um pouco, que é Vamos. importante, né? E Uhum. dizer aonde a gente aplica, para que serve, porque é uma ferramenta incrível, eu amo. Tem tudo a ver com a psicogenealogia. Tem, Então, complementa nada bem. melhor que você para falar sobre isso. Bora? Vamos Bora, papear. vamos lá. Obrigada. Eu agradeço esse café. Tô acompanhando e que gostoso poder estar aqui, né? Vou tomar meu chimarrão Adoro. enquanto eu te ouço. Bora tomar chimarrão. Eu tô sem chimarrão, eu vou de chá enquanto a gente papeia. Pronto, Então vamos lá. servidos. Esse livro você consegue achar, ele agora virou best-seller. Ah, que legal. Uhul, né? Uhul. E, enfim, você encontra ele, tem no site da Conterapia, www.conterapia.com.br, e você vai na loja, lá você vai achar, eu ainda tenho ele, e tá no Brasil, minha mãe que manda pra mim. Que legal, todo mundo que me pediu, minha mãe que mandou. Ela quebra o galho. Tem esse e tem um outro, que o outro ainda não chegou para mim, chama-se Manual de Soluções de Conflitos, só que no outro a gente fala sobre comunicação não violenta. Nesse a gente fala sobre contos. Oi, Vanessa! Tem que dar oi pra Oi, Denise, que falou lá Vanessa. em cima também. Todo mais gente que Isso, a entrou da Vanessa oi. está comigo na jornada. Eu conheci ela em Sinop, depois ela foi Sinop. para o Dental. Mandei As... para você. Digo, ó, Sim! galera, tem criançada. Ana. Eu vi. A Vanessa, a Denise, já fez para as filhotas todas. E... Que legal. Muito bem. Tá, Manual de Soluções de Conflitos, então, a CNV.
livro Contos que Curam é um livro sobre contos, sobre oficinas de conto e expressão. Conto e expressão Porque esse universo de contar histórias, de storytelling, ele é muito amplo, muito amplo. A princípio, a gente acredita que é apenas para criança, como você falou. Mas não, é uma baita ferramenta, no final das contas, é uma baita ferramenta mesmo para a gente trabalhar o autoconhecimento e o desenvolvimento humano. Por que ele é uma baita ferramenta? Porque... E é aí que entra e que complementa muito bem a psicogenealogia. Porque ele vai acabar trabalhando ali numa camada da nossa mente, ali, né, desse nosso aparelho psíquico aqui, numa camada chamada subconsciente, né? Não é nem o consciente, nem o inconsciente, é o subconsciente. Lá nesse lugarzinho de subconsciente, a gente produz... É onde a gente sonha, onde a gente cria símbolos e é onde a gente produz imagens. Então, veja, e a nossa memória mais recente, tipo... um número de telefone que a gente precisa lembrar, ou, sei lá, o CEP da casa. Essas coisas que não são do dia a dia, mas que de vez em quando a gente precisa lembrar e tá fácil, é o subconsciente que vai nos passar essa informação. Diferente do inconsciente, que daí já são coisas bem mais densas emocionalmente, às vezes são traumas que a gente viveu e está guardado, porque assim, registra tudo. Nosso inconsciente, a nossa mente é uma máquina de uma capacidade impressionante. Você pode não lembrar conscientemente. A Ana falhou um pouco. Aí. Falhei? Voltou? Falhou. Não, mas ok. É uma máquina. Voltou, beleza. É impressionante de capacidade de processamento. Então, mesmo que conscientemente a gente não lembre, o nosso inconsciente registra absolutamente tudo. Mas tem algumas coisas que são difíceis, a gente não consegue elaborar. Então, fica lá no inconsciente. E aí a gente tem outras linhas aí para trabalhar no inconsciente. Então, os contos vão trabalhar com imagens. E por que é interessante isso? Porque muitas vezes, quando a gente quer trabalhar qualquer coisa nossa, sei lá, de saúde, de comportamento, de emoção, conscientemente, às vezes a gente encontra uma barreira dos nossos filtros morais, dos nossos julgamentos, das nossas crenças que são edificantes ou são crenças limitantes, tanto faz, em algum momento surgiram para nosso benefício, né? É adequado para uns momentos, não é adequado para outros, mas elas estão ali, elas existem. Então, às vezes, a gente quer tratar alguma coisa, por exemplo, sei lá, não consigo achar um relacionamento, nunca não dá certo com ninguém, eu começo a namorar e acabo, a gente percebe o que está acontecendo, mas se a gente aborda de forma direta e explica o porquê isso acontece, existem ali filtros, uma mulher que tem, sei lá, não conseguiu, quer ter um relacionamento, não vive um relacionamento. E aí ela me procura, ou ela, enfim, procura a gente. E a gente sabe que tem ali questões ou biológicas, ou questões sistêmicas. Só que ela ouviu a vida inteira falando que mulher tinha que ser independente. A avó dela falou para ela, as tias falaram, a mãe falou que mulher não pode depender de homem, que mulher tem que fazer nananã. Dependendo como que ela elaborou e associou essa crença, isso vai impedir ela de, em alguns momentos, conseguir sustentar um relacionamento. E se eu chego e falo para ela, olha, fulana, às vezes é legal a gente ter um equilíbrio, né? Às vezes o homem tem ali o seu comportamento masculino, como que é para você ir para o seu lado mais feminino, mais receptivo? Vou bater na crença de que mulher é independente. E aí eu vou contra aquilo que eu aprendi da minha avó, da minha mãe. Então, conscientemente é um pouquinho mais trabalhoso. Não que não dá, claro que dá, sempre dá. Mas é um pouquinho mais trabalhoso. E aí, nesses momentos, entra contação de histórias. Que é para isso que a gente usa. Por quê? Porque contar a história é uma história, né? É uma coisa tão que não machuca, tão leve, tão lúdica. Mas a bem da verdade que está acontecendo ali nessa história é que ela entra. É o que eu sempre falo, ela está entrando pela portinha do lado. Sim. Se aqui de frente eu vou bater com a minha consciência, vou dar de encontro com os meus filtros morais, meus julgamentos, enfim, meus juízos de valores, então vamos usar as imagens, vamos trabalhar lá, não no consciente, mas no subconsciente, naquela camada de produção de símbolos, de sonhos, de imagens. E a nossa mente, ela fala imagens. Então, conforme você vai entrando em contato com esses contos, com essas histórias,
E aí você ouve, né, essa palavra do conto. Esse conto vai criar uma imagem dentro de você. A sua imaginação vai precisar criar aquele ambiente para ir se movendo, né, para ir seguindo o movimento, o fluxo da história. Essas imagens são suas, vão ficar com você, vão estar ativas, foram criadas aí dentro. E elas vão ser o suporte para o seu inconsciente ou consciente, dependendo aonde que está aquilo que você está trabalhando, elas vão ser o suporte para ele buscar informações, para ele buscar exemplos. Então, a contoterapia, ela vai criar um conto. Porque, assim, você pode... Existem N contos. Nossa, como tem conto neste mundo. Sim. E você pode fazer contoterapia de diversas formas. Eu falo assim, a pessoa que está usando contos com o objetivo de equilibrar, com um objetivo terapêutico, está fazendo contoterapia. Se você ouviu uma história que supriu alguma coisa ali internamente para você e que te ajudou a tomar decisões diferentes, que te inspirou de alguma forma lá na frente, né, Ana? Depois a gente fala da Ana. A Ana ali falando, ai, que demais. Voltando, você vai ter essa inspiração, você vai ter esse recurso interno, essas imagens internas para que o seu inconsciente, consciente ou subconsciente comece a tomar decisões de acordo com aquilo que você se nutriu. Claro. E aí você não vai ter filtro. É uma história que você ouviu. O teu consciente, né, você dá uma engambelada ali, você dá uma enganada no seu consciente. E ressignifica a história, né, Ana? Ressignifica a história, entra por essa floresta que às vezes dá medo, nesse terreno ardiloso, que é o que você consegue ressignificar, traz aportes importantes, né, amuletos, Isso. traz forças para que você possa atravessar esse caminho e traz um novo registro, né, o que é mais importante, porque a gente precisa, então, meu sapato vermelho. A Mariana, que a história da Mari tem um sapato vermelho. A Mariana fez para ela, se não me engano, né, Mariana? Fez pra Acho ela. que nem foi para os filhos, ela fez para ela. Foi então, para ver, né, desmistificar essa coisa dos contos que não necessariamente são para crianças. Casualmente aqui, a Vanessa, eu acho que a Denise também. A Vanessa e a Denise fizeram e tu também para as filhotas, né? Mas a Mariana fez para ela. A grande maioria, no final das contas, é para adulto. Isso assim que eu percebo do movimento, eu percebo que eu acho que muitos vêm em função do filho, mas quando se dão conta do que tem na mão, eles falam, nossa, eu vou fazer para mim. Uau, também quero. Mas, opa, bora lá. Mas nós vamos fazer, vamos estar na oficina aí. Vamos, né, Ana? Vamos fazer. Eu quero experimentar esse negócio. O pessoal tá me pedindo para botar fone. Eu não tô com ele à mão aqui, mas a gente vai encaminhar um assunto e eu acho que tá ali na frente, nos meus negócios, o fone. Tá. Ana, me fala um pouco em relação à nova medicina germânica, né? Vamos. Eu sei que muitas vezes a gente tem algumas situações de enfermidades para crianças, pânico na hora de dormir, enfermidades de pele, todo e qualquer tipo de enfermidade. Hoje mesmo estamos vivendo um momento de medo, né? Muito. Medo, e a gente precisa desmistificar um pouco esses medos, né? Ontem mesmo eu estava sem dizer para que as pessoas não tomem os seus devidos cuidados, né? Mas eu, como advogada que sou, eu tô sempre com o pé atrás. Quando o advogado vai fazer uma peça, quando vai fazer uma defesa, né? E aí, claro, eu trabalhei 25 anos com isso e minha cabeça não consegue pensar diferente de uma hora para outra, porque na psicogenealogia a gente trabalha isso. Então, quando você faz uma peça, você pensa o seguinte, o que o outro advogado vai peticionar? Então, quais são os argumentos que eu preciso pôr, já pensando na defesa, né? Na contestação. Ou eu estou fazendo a contestação, eu já tenho que pensar na réplica. Então, quando aparecem essas histórias de vírus, coronavírus e tal, eu já fico pensando, o que está por trás disso? Porque o nosso corpo é perfeito, porque a nossa natureza é sábia. O que está por trás da história do vírus, né? Esse alarme todo, do medo, esse medo que é real, esse medo que se instala, esse medo que as nossas gerações vivenciaram. E aí ontem aparecem os estudos para vacina, os estudos para medicamento, tá aí.
Tá aí o X da questão, né? Com certeza. Nada contra os pesquisadores das áreas, é importante, a gente tem medicamento para isso por conta disso, mas a indústria de medicamento ainda é muito forte, né? Então, a gente precisa falar de saúde. Eu bati na live de ontem, gente, a gente tem que falar não em patogênese, mas em salutogênese, né? Mas ok, as nossas crianças estão conectadas com toda essa informação, está por todas as mídias. Eu vejo os meus filhos, eu tenho um de 14, um de 21, eles mesmos falando, todos os youtubers falando, e aí essa informação chega. Sim. Dependendo de como isso foi processado no sistema familiar, o que acontece? Isso reverbera e a gente, no corpo, manifesta algumas situações. Então, estamos vivendo um momento de medo, de pânico. Então, atenção, pessoal, filtrem o que entra nas suas casas, né? Televisão, nem tudo precisa ser ouvido pelas crianças, visto pelas crianças. A gente precisa trabalhar um elemento positivo, que é o que a contoterapia faz. Sim. Ok, mas vamos lá. Temos ali uma criança enferma com algum sintoma, que talvez não tenha nada a ver com esse contexto, né? Está enferma. Como a contoterapia pode trabalhar a enfermidade? Como ela trabalha? Qual o viés que tu caminhas? Que informações tu buscas para ressignificar esse sintoma como um complemento ao tratamento médico, né? Porque a gente tem que falar, nunca é para substituir, mas para complementar. Sim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Enquanto isso, eu vou buscar meu fone. Tu vai pegar o fone? Eu vou falando. Vamos lá. Como que funciona? Bom, eu expliquei como que funciona esse processo mental de como que as imagens trabalham, do conto, como elas vão trabalhar. O que está acontecendo, na verdade, aqui? É importante que eu fale uma coisa. Quando a gente está trabalhando... Quando a gente estuda, quando a gente tem contato com histórias, com contos, com filmes, com livros, todas essas informações externas, com essas notícias, com as coisas que os nossos familiares nos ensinam, todas essas informações externas que vêm aqui para nós, elas vão construir a nossa subjetividade. O que é a nossa subjetividade? É esse sujeito, é nós, como nós olhamos e interagimos com aquilo que está fora de nós. Muito bem. E isso é um conceito muito importante da gente saber. Que tipo de informação que a gente entra em contato e como ela influencia a maneira como eu lido e me relaciono com as outras pessoas e com as coisas fora de mim. Por quê? Porque dependendo do tipo de informação que você recebeu, é a maneira como você vai lidar, né? E a gente pode escolher essas informações, a gente pode construir essa subjetividade. O que eu percebo muito em termos de medicina é que medicina alopática, que aí a gente está falando de remédios, a gente está falando de antibiótico, de vacina, nanana, ela é excelente para vamos dividir em dois, né? Existe ali um momento, um pré e um pós. Ela é excelente para um pós, não para uma causa, mas para um efeito. E sim, a gente precisa correr para ela quando a gente não deu conta aqui, corre para cá, que graças a Deus existe toda essa medicina que se desenvolveu da forma que se desenvolveu, com essas especialidades, que resolve assim, traumas que a gente não consegue nem imaginar. Mas é muito importante a gente também saber que existe um antes. E esses trabalhos com a psicogenealogia, com a nova medicina, com a conterapia, eles são todos trabalhos que vão construir a sua subjetividade, vão fazer de você uma pessoa muito mais capaz para lidar, muito mais resiliente, mais empoderada para lidar com todas essas situações, inclusive, por exemplo, com essa situação do coronavírus. Quando você sabe o que está acontecendo, você cria um ambiente interno, biológico, de pessoas com quem você convive, o que você atrai para a sua vida, para o seu dia a dia, de informações, de coisas, de notícia, de timeline, de Facebook, de Instagram, enfim, das conversas que você tem, que vão te fortalecer, que vão te dar condições de passar por aquilo ileso. Agora, se você está no desconhecimento, se você não entende o que está acontecendo, então você está sujeito a emoções, você reage e você não age, você reage às emoções, e aí você está sujeito a acontecer o que vai acontecer, e a única saída para você, no final das contas, vai acabar sendo a alopatia.
Explicado isso, vamos entrar para a nova medicina. Como que a nova medicina funciona? Porque a nova medicina é uma das nossas opções. Ela é a opção. O Dr. Hammer, que é esse médico alemão que era oncologista. Tá voltando. Você tá bem? Ele tá dando chiado. Parou. Eita. Parou? Parou. Não. Parou. Você tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo super bem. Dr. Hammer, esse médico oncologista alemão que começou a desenvolver, percebeu, viveu um trauma muito grande, falou, mas eu cuido tanto da minha saúde e fui ter um câncer na próstata. Ó, que coisa! Logo depois que o meu filho morreu assassinado. Será que esse trauma não tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo aqui biologicamente? E a gente está numa época fantástica, porque a gente tem vários lugares para procurar informação para construir a nossa subjetividade. Vai para o Bruce Lipton, que fala de biologia da crença. A própria biopsicogenealogia também traz um apanhado de informações que vão construir a maneira como a gente lida com a realidade. Então, a nova medicina germânica está falando assim para a gente, olha, essa doença que você está vivendo aí, ela nasceu em um lugar, teve um momento chave, que eles chamam de DHS, que enfim, pode ser dia, hora, segundo, pode ser Dirk-Hammer Syndrome. Teve um momento que você viveu uma situação e você reagiu a essa situação com aquilo que você tem dentro de você, que vem do que você recebeu na escola. Pode falar. Que nem criança. Abre um parênteses. Quem está nos assistindo? Gente, não só você viveu. Aí a grande chave. Aí entra a grande chave da psicogenealogia. Porque às vezes a gente fica para e pensa assim, gente, mas eu não vivi nada disso. Não tem nada a ver com... Eu nunca vivi, que foi o caso da minha filha, com a tua história, com a copoterapia, a história do medo de ladrão. Ela nunca viveu isso, mas ela sempre teve medo. Então aí entra o transgeracional. Aonde essa figura, em algum momento, entrou, né? Esse momento vivido, que lá no início você falou da máquina, que é uma máquina fotográfica, quando a gente sofre um biochoque ou um DHS, isso fotografa 360 graus. Então, como é que tá o tempo, o espaço, que dia é da semana, hora, né? Como é que eu tô vestida? Eu tô com tecido acrílico, eu tô com um negócio no pescoço, tava tomando chimarrão. Tudo isso vai registrar. Tá. A música que, enfim, e esse trilho de conflito, né? Esse que a Anne chamava fio vermelho, chega até você. Hoje, né? Então, você reviveu algo que se reporta a algo já vivido pelos antepassados. E aí, só fechando o parênteses, esse é o aporte da psicogenealogia. Porque muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, pois é, mas eu não vivi isso. Eu não vivi esse contexto. Mas espera aí, você olhou no teu transgeracional, aonde essa situação foi vivida, onde que está o evento programante, porque é lá que a Ana vai. É lá que a Ana vai buscar esse gatilho para puxar a ressignificação. Isso, já vou chegar nessa parte. Segue. Porque, assim, vamos dar um passo para trás. Esse trabalho de contos aqui é uma proposta que a gente trabalha, na verdade, percepções de mundo. É o que tem por trás. Como que você faz isso? Eu faço isso com contos. Mas a gente pode fazer isso de várias formas. Dá um passo mais para trás. Qual que é a grande sacada da gente estar aqui? Nesta manifestação dual de feminino e masculino, de polaridades. O que é desconhecido, ele passa a ser conhecido. Quando é conhecido, temos escolhas. Essa emoção que Letícia falou, e olha que, de novo, bacana, estamos numa época fantástica que temos várias informações. Você já tem um estudo que te fala, o Rupert Sheldrake, já estudou, já colocou isso e explicou o campo morfogênico, o campo morfológico. E você pode ver isso, inclusive, nessa comunicação que uma revoada de passarinhos tem no céu e ninguém se bate. Como que esse povo conversa? Viu, fulano? Vira pra lá, vira pra cá? Não, todo mundo acessa um campo de informação que nós, como partes integrantes de uma família, também acessamos o dia que chegamos nessa família. Existe ali um campo, não é porque a gente o inconsciente familiar. Isso mesmo. Exato. Não é porque a gente não vê como as ondas do rádio que a gente não acessa. Né? Se algum ancestral viveu lá, isso não foi dado nome, isso não foi trabalhado, isso não foi elaborado, mas a emoção foi criada, porque afinal de contas somos centelhas divinas, viemos do Criador, temos essa capacidade de criação e manifestação. Quando geramos esta emoção, seja lá quem for nesse sistema, nesse nosso campo, né?
nesse nosso sistema. Enquanto isso não é trabalhado, não é dado nome, tá ali. Tá ali. Isso. Uma É a hora memória você vai epigenética, né? Exato. Tá Exato. acima da genética, coisa que há 12 anos atrás chamavam, nós tínhamos 80% do nosso DNA que era lixo. Gente, vocês têm noção disso? Não, Lixo. Eu aprendi isso na escola. E aí, há 12 anos, a ciência descobriu a psicogenealogia e própria epigenética conductual, é muito mais antiga que isso, né? Já traz os registros das memórias ancestrais. Então, a ciência descobre há 12 anos que esses 80% que eram lixo são memórias ancestrais, são memórias registradas no DNA de geração em geração. Então, vamos lá, né? Vamos se organizar, gente. Nosso DNA não é lixo. Não. E aí o que acontece? As informações estão ali, você sabendo ou não. Você não sabendo, o que vai acontecer? Vem uma notícia de coronavírus. Muito bem. O principal que tem ali de emoção, pensa em emoção. Que principal de emoção que tem? Medo. Medo de morrer. Esse é o mais evidente, é o mais forte. Isso. Poxa, olha que legal. Nós podemos ir lá na Nova Medicina Germânica, pegar as tabelas das camadas embrionárias que ele estudou, tecido por tecido, órgão por órgão. Que maravilha. A gente tem uma dica de para onde olhar. E a gente sabe que quando a gente sente medo de morrer, muito provavelmente o que vai acontecer é que os nossos alvéolos pulmonares vão ficar comprometidos. E aí o que vai ter de gente com problema pulmonar não tá respiratório. Entende? Mas é por causa do coronavírus. Mas existem essas duas partes das coisas. Existem as duas partes. Existe um meio ali que estava muito propício. Por que tem gente que pega e tem gente que não pega? Porque tem gente que morre e tem gente que não morre. Não é para todo mundo morrer? Claro. Existe um meio. Que meio é esse? Uma pessoa que provavelmente passou ilesa por isso não tem esta informação de medo que pode vir lá de trás. Vai saber quantos não perderam filho, não registraram essa informação de medo da morte, sei lá, nasceu, tem um filho lá que pegou uma doença e fica de cama e aquela mãe fica ali, ou então aquele filho fica vendo aquela mãe, meu Deus, vai morrer, e aquele medo de morte, aquela informação ficou. E vem. A própria guerra, né, Ana? A guerra é de 1944, gente. Minha mãe nasceu em 44, os meus avós vieram em 38. Então, a gente está aqui vivendo a terceira geração da guerra, gente. 38, meu pai nasceu em 34. Eu sou a raspa de baixo. Pra mim é ali. Ali. Em 1892. Pensa só. Então veja, é muito perto da gente, a questão da guerra, das bombas, né, dos ataques químicos, tudo tá ali na nossa memória recente. Nós somos os netos das pessoas que vivenciaram a guerra, né, ou os filhos deles. Então vamos lá, tá muito perto da gente, nossos filhos estão aqui manifestando essa memória epigenética, que é isso que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Ou manifestando em termos de alguma doença física, que daí, no caso, a nossa live é sobre isso, ou eles estão manifestando em comportamento. E aí a gente tem o recurso ali da constelação familiar, né? Esse conhecimento sistêmico das constelações. Enfim, volta. Nova medicina. Volta. Né? Senão a gente vai longe no papo. Vai longe, vai longe. Ai. Muito bem. Aí, como que funciona? A pessoa chega para mim, eu entendo, ultimamente, né, no final ali, se a gente peneirar bem, a gente só tá falando de emoção. A nova medicina germânica é quando eu percebo que a pessoa me fala de coisas biológicas. E aí eu vou usar a nova medicina germânica para criar um conto, como? Para entender que tipo de percepção de mundo que essa pessoa está vivendo, está tendo ou está acessando, né? Para criar um conto que narre. Então, deixa eu dar um exemplo, né? Que específico. Foi um dos primeiros casos que eu atendi. Para uma criança de 7 anos, tinha bruxismo. Aí eu paro e penso assim, o que é bruxismo? Vamos ver na nova medicina o que é bruxismo. Bruxismo, entre outras coisas, naquele caso especificamente, era um conflito de raiva, de sabe, agressividade contida. Eu não tô podendo expressar. Não é quase assim, eu não posso devolver a mordida, eu não posso devolver o grito, eu não posso devolver, porque socialmente nós temos, né, regras de conduta de convívio social. A sacada está que quando a gente está falando de criança até os 7, e às vezes eu vou até os 9 anos de idade, ela é muito reflexo
desse campo morfogênico e especificamente... Transgeracional. Exato, e especificamente a criança compartilha esse estado psicológico com a mãe. Eu não vou investigar a criança, eu vou investigar a mãe. Os pais. E aí, neste caso, essa criança tinha bruxismo, vamos ver, você começa a investigar. É muito individual, isso é muito de pessoa para pessoa. Você pega a nova medicina ou você pega a constelação, a informação que você for pegar, como o início do fio que você vai do novelo de lã, né? Para você ir para uma direção que seja assertiva, conclusiva e que, né, sejam informações a serviço da vida. Peguei essa informação e falei assim, ok, quando você, mãe, ou quando essa criança, a gente começa perguntando assim, vive momentos em que ela queria ser agressiva e alguém conteu ela. Ou você, ou o pai, ou os avós, assim, que você percebeu que fulano, não faça assim, não grite desse jeito. Como pode que você... Nossa, que raiva, meu filho, você não pode gritar assim com o seu irmão ou gritar assim com o seu colega. Aí a pessoa vai parar para pensar, todo mundo vive isso, né? Você só precisa descobrir quando que você viveu quando você gerou, criou, deu luz a essa emoção. Não muito, eu percebo assim que eu sou separada do pai dele, daí às vezes ele não quer ir para casa do pai dele, porque a gente tem um acordo, mas como é acordo eu tenho que deixar. Então ele fala, que também é uma faceta do bruxismo, mas não adianta ele falar. Porque ele não é ouvido, ele não é atendido. Então, você fala aquilo, você compensa a noite. Tá. Mas que mais? Mas não é só isso. Isso é assim, em termos de intensidade, não chega a justificar um bruxismo do jeito que você está me falando. O que mais que acontece? Como é? Você fala tudo que você... Como é a relação entre você e o pai dessa criança? Pronto. Aí o corpo da pessoa já muda e você já sabe, né? Já existe ali uma comunicação corporal. E aí ele fala assim, eu falo as coisas, ele não concorda muito, porque eu tô estudando, ela tava começando a estudar esses negócios de nova medicina, e eu não queria dar remédio, o pai dele dá remédio, o pai dele fala que eu sou o maior responsável porque o que eu tô fazendo. Muito bem, chegamos na raiz da questão. Ela fala, ela tem vontade de falar, não, você não tá ouvindo, eu sou mãe, eu sei o melhor pro meu filho, mas ela não falava isso pro pai do filho dela. Entendeu? Sim. Então, e aí o que acontece? A nova medicina funciona para mim achar isso para este momento. Que legal. Está acontecendo, que tipo de percepção que é. Tá fazendo bastante chiado, você tá ouvindo? Não. Será que se eu tirar melhor? Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou, eu acho. Melhorou? Melhorou. É tipo conexãozinha. Ana, fala. É legal. O barulho melhorou. Isso. Peraí, ruído. O áudio tá ruim. Melhorou agora? Melhorou, gente? Letícia, testa o áudio. Sim, melhorou. Que bom. Que bom. Obrigada pelo retorno. Como esse workshop que a gente vai trazer com a Ana já vamos falar da data, 24, 26 de julho. Então, quem está aqui no Brasil já se organiza, e depois em São Paulo, esse é em Florianópolis, 24 e 26 de julho. Depois você dá a data de São Paulo. O que acontece? Provavelmente, muitos dos nossos colegas da psicogenealogia estão pensando, poxa, eu gostaria de fazer esse workshop, e isso ele também está aberto para as outras pessoas que não fizeram a psicogenealogia. Sim. Por quê? Eu fiz lá o meu genossociograma, encontrei assimetrias, né? Porque a gente trabalha com análise da árvore, encontrei a simetria desta criança com um antepassado, um determinado antepassado, e aí é o que a Anne chamou de fio vermelho. Encontrei essa criança estava vinculada com uma avó, cujas vivências, blá, 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 e que teve algo, viveu na guerra algo em relação a um determinado sintoma que essa criança manifesta e que está transcrito epigeneticamente nela, beleza. E aí, como eu vou fazer a ressignificação disso? Nós trabalhamos com a tomada de consciência, né? Porque a emoção programa e só a emoção desprograma. Então, você precisa acessar o fator emoção para trazer um novo significado, que é isso que o conto, inclusive, ajuda a reelaborar esse medo. Trazer do inconsciente, do fundo,
lá das camadas mais sombrias das nossas memórias e emergir, beleza? Então, o trabalho da contoterapia, principalmente para quem está nos assistindo em relação à psicogenealogia, o que ele faz? Ele consegue te dizer quem são os personagens da história, né? Na verdade, a criança, os pais e os avós e, quem sabe, os bisavós. E aí, quando você tem todo esse olhar da história, que ele vai muito além da criança e do pai, no caso dos psicogenealogistas, porque a gente vai lá na raiz do problema, no transgeracional, a contoterapia consegue pegar todos esses personagens, colocar sobre a forma de conto, que é isso que a Ana vai ensinar, né, Ana? Acho que é legal também explicar. Vamos falar sobre isso. Como vai ser o workshop. E as pessoas que vão participar estão pensando, tá, mas esse workshop é para que eu possa fazer um conto para mim também? Que a Ana Paula fez. Ela me contou os bastidores. E eu, como terapeuta, vou aprender a fazer algo. Claro, não vai ser um especialista em contoterapia, mas eu, como terapeuta, vou aprender a fazer algo com tudo isso que eu tenho. Eu consigo pegar essa história e a Ana vai me ensinar a colocar isso sob uma forma de conto para que isso tenha reflexo como terapia, por isso contoterapia, e aí trazer a parte simbólica, né? Nós trabalhamos muito com atos simbólicos, porque o símbolo, né, tem uma energia, e é uma energia arcaica, inclusive. Essa semana vamos estar com o Lauro Alonso aqui falando sobre Cabala. E a Cabala trabalha com símbolos, os símbolos dos nossos arquétipos, do nosso inconsciente, os registros da própria alma. Então, como eu vou trabalhar com tudo isso na história dos meus antepassados, com a contoterapia? Então, é legal, né, que você traga também, para quem está nos assistindo, o que essas pessoas vão aprender. Eu, enquanto curioso e que quero trazer a contoterapia para a minha vida. Eu, enquanto terapeuta, tenho vários cursos de terapia e aqui a gente está dizendo que todas as terapias são válidas, né? Cada um segue o caminhar da sua alma. Isso. E eu, enquanto psicogenealogista, né? Porque o nosso workshop é a contoterapia aplicada ao conhecimento da psicogenealogia, mas está aberto para todos os terapeutas. Então, eu, enquanto terapeuta que construo uma árvore genealógica, como eu consigo aplicar tudo isso na contoterapia para oferecer para o meu cliente uma solução continuada, onde ele vai lá por X tempo, que eu sei que tu trabalhas também com essa questão do tempo, para trazer um novo significado para o inconsciente. Então, vamos falar um pouquinho desse workshop que vai acontecer, o que a gente vai aprender e como casar tudo isso. Eu acho que essa é uma grande pergunta que as pessoas já me fizeram e é legal você falar como é que é essa dinâmica. Tá, vamos lá. Voltamos então aqui, que nem você falou. Dá sim para a gente usar a ferramenta que a gente tem. Eu agora mesmo estava dando exemplo da nova medicina. Posso criar um conto usando este conhecimento? Posso. Posso criar um conto usando o conhecimento da constelação? Posso, que é o que a gente vai fazer, linkando o trabalho da psicogenealogia, enfim, né, desse nosso conhecimento ancestral. Mas eu também posso usar Theta Healing, também posso usar... Enfim, você usa tarô... Tem tantas técnicas. Tarô, tira o tarô, tira. Inclusive, nessa oficina agora tem uma taróloga que... Legal. Porque, ó, deixa eu explicar como que funciona qualquer proposta. Você pode fazer com terapia pegando um conto de um livro que você sabe que você conta, você passa por esse conto e tal, e não. O que eu venho propondo aqui é que nós criamos um conto. A gente faz o trabalho completo mesmo de um storyteller, de um contador de histórias, que é criar, moldar e contar a história, né? Então, a oficina, ela é justamente uma oficina para ensinar você, não só a passar pelo processo, mas aprender a fazer esse processo. Isso, claro, legal. É como você falou, é pouco tempo, vai ser tipo assim, a gente vai plantar uma semente. E como qualquer habilidade, a gente precisa de prática para ir ficar. Mas vamos plantar a semente para você entender como que funciona. Como que eu venho ofertando? Existem duas maneiras. Vamos falar agora especificamente de coisas mais específicas do mundo de contação de histórias. Quando você cria um conto, uma história, um livro, uma novela, um filme, você tem
um conflito. Você quer resolver um conflito. Isso. A contoterapia individual, o atendimento de oficina de contos curativos, ela se estrutura de forma que você vai descobrir que conflito que é esse. E aí a gente abre, né? Tem ali na nossa manga a terapia que você quiser, as informações que você quiser, para você entender como que este conflito funciona. A partir daí, você vai criar um conto metafórico para explicar o movimento desse. Então, por exemplo, a criança ali. Vamos continuar ali desse exemplo só para ter lógica, né? Ok, ela tem bruxismo, a mãe não consegue devolver a mordida, a mãe não consegue, o filho está mostrando esse comportamento para ela. O que seria uma solução? Os pais vão ficar juntos? Não vão, a gente precisa ser realista. Essa criança vai poder não ir na casa do pai, porque afinal de contas, não é. Então a gente precisa fortalecer o quê? A resiliência. Se fosse outra pessoa, talvez seria outra situação. Mas a grande sacada de você criar um conto é que metade do trabalho é o trabalho de pesquisa. A primeira página de um livro nunca é o começo do trabalho, é a metade do seu trabalho. Lógico. Então a proposta aqui é que a gente lance mão daquilo que a gente já tem, de você terapeuta, daquilo que você tem de conhecimento. Pega ali o que você sabe, vamos trabalhar, fazer esse brainstorm, fazer essa pesquisa, vamos conhecer, vamos se familiarizar com o que está acontecendo ali e vamos descobrir onde a gente quer chegar. Aí agora a gente vai para as técnicas de contação de histórias, que eu vou trazer várias dinâmicas para a gente começar a acessar, porque o grande trabalho do contador de histórias é o movimento. E é isso que eu fico trazendo nas oficinas. Movimento. Você precisa conseguir se movimentar entre o mundo interno e o mundo externo, entre o lógico e o intuitivo, entre o estamos aqui agora e o era uma vez num lugar muito distante. Este movimento que é possibilitado pelas imagens que entram em ação, por isso a imaginação, ele cria essa possibilidade de resolução de conflito. Aqui, para a psicogenealogia, existe uma outra forma de a gente criar contos. Eu estou falando de conflitos e eu falei de coisas metafóricas. Na psicogenealogia, a gente também pode criar contos biográficos. E aí nós vamos pegar memórias. Isso. Ok, trabalhamos na nossa árvore, já descobrimos ali na nossa ancestralidade, já levantamos várias informações, descobrimos onde que estão os nossos alinhamentos, que tipo de comportamento está acontecendo. Então, se isso for uma coisa viável para a pessoa, o que eu vou sugerir na nossa oficina aqui é que a gente crie um conto biográfico, fatos reais. Narre para mim, transforme essas informações, essa história da sua vida em um conto de tal forma que ele seja universal. Porque a sua vida, a sua biografia, a história da sua família, ela é única ali para vocês. Ela tem particularidades. Como que nós vamos lapidar isso num conto que acesse coisas universais? Entende? É isso que a gente vai fazer ali, que eu vou ensinar a fazer e que a gente vai fazer na oficina. Agora, às vezes, é muito difícil, aí eu vou abrir esse espaço, eu vou abrir essa possibilidade. Vai ser uma oficina de contos biográficos na psicogenealogia, ok? Mas às vezes é difícil a gente falar de algumas coisas. Então tem a liberdade total para a gente usar a ferramenta do metafórico. Você não quer falar da sua experiência de família? Transforma isso numa princesa, num dragão, num sei lá, fugiu a palavra, um marinheiro, um capitão. A gente tem muitos símbolos também na psicogenealogia, porque muitas vezes os dramas, os traumas estão atrelados sempre a elementos simbólicos, a elementos marcantes, a dados e contextos. Então, estes dados e contextos, a gente pode trazer para o conto, né? A Isabel está dizendo tá aí, ó, com certeza a turma de Portugal vai querer também, prepare-se. Bora para Portugal, tá mais perto. Com certeza a nossa turma em Portugal está aumentando muito esse ano, vou muitas vezes para lá, graças a Deus, e o nosso time aumenta muito na Europa. Ai, que bom.
Muito bom. E então é isso. Eu acho que a gente pode, por exemplo, eu tenho uma chave, né? Eu tenho um objeto que é passado de geração em geração. Este objeto, eu atendi uma pessoa assim, ele era como se fosse um relicário, e ele trazia um cabelo de uma criança que morreu na travessia, e essa criança foi jogada ao mar. Então, esse cabelo ficava dentro de um relicário. Então, dentro da psicogenealogia, a gente chama o personagem, né? O descendente que está vinculado a esta criança, e aí a gente chama de simetria, a forma de encontrar os vínculos, era a pessoa que eu estava atendendo. Então, ela estava vinculada com essa criança, de alguma forma, pelo nome, pela data e tal. E ela traz na bolsa este relicário. Ela disse, a propósito, eu tenho aqui comigo, quer dizer, andava sempre com ela. E ela tanto portava esse fantasma transgeracional que carregava na bolsa, né? Então, este dado, este elemento poderia ser contextualizado dentro do conto para trabalhar a consolidação do entendimento, né? Que ela fez o entendimento na psicogenealogia, mas muitas vezes, é isso que eu digo, né? Às vezes o terapeuta quer que o cliente faça a compreensão ao sair da consulta. E não necessariamente é assim. Nós não temos esse imediatismo, muitas vezes. A gente precisa processar, a gente vai sonhar. Então, existem formas de consolidar ou de falar de outras formas da mesma coisa. Exato. Então, a contoterapia é um elemento riquíssimo, porque ele vem para falar a mesma coisa de uma outra forma, de forma lúdica, de uma forma menos impactante, né? Ela vai pelas piadas, mas com um poder muito grande, e ressignificar aquela dor, ressignificar aquele trauma. Então, esses elementos que a gente encontra nas histórias familiares, e todos têm, a gente pode trazer para a contoterapia como elemento gráfico, né? Metafórico. É muito legal. E o que vai acontecer é, na oficina, eu vou proporcionar que você entenda este processo de criação de contos. Eu vou te ofertar ferramentas, elementos, para que você consiga raciocinar de maneira nessa sequência de contos, nessa sequência de contação de histórias, né? E se aproveite disso. Porque daí é uma prática. Uma vez que você aprende isso, aí você fica com o paciente que você quiser na situação que você quiser. Claro. Porque a grande sacada disso é... Primeiro que a gente vai tomar... Quando a gente começar a investigar o que está acontecendo, seja a memória, seja o conflito, a gente vai começar a investigar. Essa investigação vai fazer com que a gente movimente, né? Eu tenho uma história, eu tenho um assunto, né, que vou transformar em história. Mas como que eu vou contar essa história? Será que eu conto assim? Mas existe essa possibilidade. Não, mas eu também poderia contar essa história. Só essa consideração de ângulos diferentes é altamente curativa. É empoderador. Porque ela vai poder, esse relicário ali, você vai ressignificar uma memória, você vai acessar novas informações, vai ver novos pontos de vista, novos ângulos. E isso é libertador demais. Claro. Eu posso transformar um relicário que é um cargo, uma carga no momento da consulta, e um amuleto de sorte. Exatamente. Um amuleto de poder. Né? É só, como você falou, olhar sobre outra ótica. Exatamente. É muito lindo isso. Né? É uma delícia. E muitas pessoas que estão ouvindo podem dizer assim, mas eu não sei contar história, eu não tenho dom para isso. É isso que a Ana falou. Existem técnicas, gente. A Ana vai ensinar uma técnica pra gente, né? Porque você pode dizer assim, mas eu não sei contar história, eu não tenho essa vocação. Calma, né? Como diz a minha filha, respira flor, como é que é? Respira flor e assopra vela. A Ana vai ensinar técnicas pra gente aprender a construir um conto. Então, você que é terapeuta, você vai ter uma ferramenta a mais. Na tua condução da tua terapia com o teu cliente, você vai ter uma ferramenta a mais para que ele fique conectado com você indiretamente, através do conto. E é incrível, porque os feedbacks que acontecem com a repetição desse conto ao longo a gente orienta 28 dias porque é um ciclo lunar. Ao longo de 28 dias ou 21 dias, com base em algumas correntes da neurociência, é incrível, porque
muitas vezes você toma num dia consciência de uma determinada situação, no outro dia outra, e aquilo vai acendendo, né, aquela fagulha de luz, e você vai olhando a vida com outros olhos, o teu inconsciente vai trabalhando, ainda que você durma ouvindo o conto, né, porque às vezes bota Sim, lá não tem problema. o foninho, a minha filha botava o foninho, ia dormir, e de repente, a gente já contou isso na live, né, a pedra do sol, que a Ana usou como amuleto. Um amuleto, né? A pedra se quebra, né? E ela chorou muito em função da pedra se quebrar, e aí eu disse, filha, mas isso é um sinal muito bom. É sinal de que a pedra, ou o cristal, enfim, ele se encarregou desse medo, estourou, porque você já ressignificou isso, então agora vamos comprar uma outra pedra, com uma outra energia, né? Um outro amuleto. E foi incrível, foi incrível. Então, e tem tudo a ver com a história. Você percebe os movimentos da história, porque lá na história da sua filha, ela perde a pedra um momento. É uma pedra que vinha com a informação familiar, mas ela precisava achar a força dela. E lá na frente do conto, ela acha aquela pedra novamente. Estava com ela o tempo inteiro, essa preciosidade. Exato. É muito bom. É isso aí. E é isso. Você quer contar mais alguma coisa? Eu sei que a Ana Paula está aqui nos ouvindo. Ela fez uma oficina contigo. Fez uma compreensão linda em relação a... Nossa, que oficina forte. O povo lá... Ao girassol. Aí, de repente, ela vai andar de bicicleta e encontra uma plantação de girassol. Foi. Então, porque, olha, deixa eu explicar. A pessoa que fala sobre, eu não sou contador de histórias. Todos nós temos um contador de histórias dentro de nós. Uma coisa que foi extremamente libertadora para mim, quando eu fiz o meu primeiro curso de contadora de histórias, foi que a pessoa falava, a professora falou, não é a performance, é compartilhar aquilo que está vivo. Então, eu quero trazer a vida, através de exercícios de storytelling, a sua compreensão de como que é você, como é o seu processo de se movimentar entre a sua lógica e a sua intuição. E exercícios de storytelling, eles proporcionam esse movimento para você. Essa jornada vai ser sua, mas a gente vai estar lá junto com você. No final, não é um curso para você ser um contador de histórias profissional. É um curso para você compartilhar o que está vivo dentro de você. Isso é tão rico. Tira, a gente vai deixar julgamento de lado. Não é performance, não é isso. É você acessar este movimento. O objetivo aqui é acessar o movimento. Então é isso. Então não se preocupem. Não se preocupem. Ser contador de história para você pensar sobre isso. O contador de história. Que esse teu receio não seja um dificultador para você estar conosco, né? Não, todos quem nós sabe vai temos ser até uma chama. Quem sabe você fala, nossa, é legal. Vou seguir esse negócio. Até adolescentes, né, Ana? Eu vejo assim que os próprios adolescentes que hoje vivem esse mundo tão conectados com a internet, eu tive uma procura de uma mãe dizendo, esse curso de contação de histórias, de contador de histórias, contoterapia, ela não sabia explicar. É possível um adolescente fazer? A minha filha tem 16 anos e ficou muito interessada nisso. Então, responde aí, não sei se ela está nos assistindo, mas... Pode, claro que pode. Para o autoconhecimento. Ela vai precisar muito, não sei qual vai ser a profundidade, porque a gente vai acabar tocando em termos técnicos para explicar, para embasar, e se por acaso isso estiver um pouco longe da familiaridade dela, que ela se sinta à vontade para falar, me explica isso aí que você acabou de falar que eu não entendi, que a gente dá uma pausa, explica e retoma. Tranquilo. Pronto. Perfeito. Então, isso. Todo mundo pode aparecer. Todo mundo... A Ana tá aí. Ana Paula. Todo mundo pode fazer, gente. É realmente um mecanismo libertador. Nós estaremos, então, de 24 a 26 de julho em Florianópolis. Isso. Quais são as datas de São Paulo, Ana? Eu não sei. Peraí. Depois você passa. Eu passo na página da Ana Contoterapia, né? Isso, contoterapia.com.br. No teu site tem
vários materiais que podem ser ouvidos, né? Eu sei que você disponibiliza lá a cada momento. Tem lá uma história que pode ser ouvida, pode ser acessada, podcast, enfim. É bacana, vá se conectar com a contoterapia, porque é uma ferramenta linda. E a Ana vai, então, estar aqui na metade do ano no Brasil. Ai, o pessoal de Portugal está dizendo para você ir para lá, né, Isabel? Depois eu te te coloco em contato com a Filipa, né? Isso. E vai para Portugal também. Pronto. Vamos, tá perto. .com.br, tua administradora já botou. Isso. E vamos conectar essas duas correntes maravilhosas que se complementam, tudo se complementa, não existe uma terapia excludente da outra, né? Não existe uma identidade absoluta. Cada um tem uma linguagem que internaliza e que acha que tá ok, que tá correta e tá tudo certo. Ninguém vai desconstruir conhecimento de ninguém, né? Isso que é importante. Pelo contrário, a gente quer, vem cá junto, vamos acolher, venha que tudo dá certo. A Mariana contando dicas, vai participar também. É isso aí. Que legal. Vamos fazer uma tudo linda. Vamos. Ana, querida, quer me dar mais um recado em relação ao curso, ao workshop, ao teu trabalho? Semana que vem, Dia das Mulheres. Nós vamos voltar, né? Vamos voltar a falar especificamente. E aí a gente vai fazer aí um sorteio, alguma coisa e tal, pra mulherada que participar, pra ganhar, né? Aí uma meia bolsa, pelo menos, nessa oficina para poder participar. Isso. Eu também vou, a gente também está pensando em algo para as mulheres, né? Porque realmente eles fazem a diferença nesse mundo. As turmas de contoterapia, imagino que a da psicogenealogia, imagino que a da contoterapia, elas têm um público muito feminino. Né? Muito. É uma grande parte. Não sei se os homens estão ainda desenvolvendo esse seu lado yin, né? Sim, então, a gente que nessa minha agora eu tenho um homem. Ai, a gente tá tão parceira com ele. Eu tenho. Quando eu vejo homens, digo, ai, que legal, né? Teve algumas turmas que vieram muitos. Eu digo, poxa, que bacana. Tá desconstruindo essa mística, né? De, não, isso é um curso só de mulheres. Que lindo. Recentemente eu recebi um cliente que agora ele foi para o Canadá, ele me pediu para fazer decodificação de todos os nomes da família. Tá nascendo a netinha dele, então ele queria entender tudo a partir da decodificação de nomes. Olha que bacana, um vô. Cara, né, não tem preço essa consciência. Essa magnitude, né? Eu disse, calma, vamos organizar aqui. Ele tá montando um negócio, ele também queria olhar para a história da família em relação às travas, às armadilhas, né? Então, tudo isso a gente pode ver também com a contoterapia, identificando isso, porque eu sei que tu és administradora de empresas, então a gente fala muito na contoterapia aplicada à terapia, mas olha, um administrador de empresas do futuro precisa conhecer de médico e precisa conhecer de pessoas e precisa também se trabalhar as suas armadilhas, trabalhar o seu mundo interno. Né? Então, para você também que é gestor, para você que é administrador, a gente carrega uma carga muito grande. Faça uma análise, né? Faça um trabalho pessoal. Quem sabe aí, a Ana, eu sei que antes mesmo do trabalho do conto, tem uma investigação do inconsciente gigante, né? Para que essa teve bastante informação para chegar. O conto foi uma via, né? Mas até a gente chegar nesse aqui, teve bastante amparo aqui. Se eu, por exemplo, atender alguém e a Ana for fazer um conto, eu vou mandar um laudo, né, para a Ana. Ana, tá aqui o pacote de análises. Eu posso fazer uma análise dental e mandar para a Ana. Ana, essa é a história dessa pessoa. Então, eu posso usar várias vertentes. Você, enquanto terapeuta, também pode se parcerizar, né, Ana? Isso é legal. Claro. Eu posso conhecer a contoterapia, mas indicar a Ana é o que eu faço, porque eu acredito numa outra linguagem. Eu acho que o profissional, quando eu atendo uma pessoa e de repente você fala do mesmo, mas com outra linguagem, um aporte, né? Complementar, que a pessoa chegue naquela situação que eu quero que ela chegue. Então tá tudo certo. Eu acredito na força da parceria, na força das uniões, né? Eu também, cara. Então, se você quiser se capacitar como contoterapeuta para ser parceiros de terapeutas, ótimo. Se você quiser fazer a contoterapia para que você possa aplicar para os seus pacientes, ótimo. Se você quiser fazer contoterapia para si, para os seus filhos, maravilhoso também.
Também tá né? valendo. Maravilhoso. A Mariana está dizendo assim, ó, já fiquei imaginando um conto para o casal que está trabalhando o divórcio. Lindo, não só para eles, mas também uma versão para os filhos, né? Que Sim, estão vivendo. claro. Então, olha que lindo Pra gente trabalhar esse olhar. momento. Maravilhoso. A Mariana, para quem não sabe, trabalha com as práticas colaborativas no direito, né? Que é um movimento lindo que busca realmente a pacificação, né? A união da família, a perpetuação da família, porque ela não se dissolve na separação, mas de uma forma, uma separação consciente, né? É o que eles buscam e a Mariana é uma eterna estudiosa do assunto. Então, olha que lindo uma ferramenta, inclusive para o direito. Você que é advogado, Muito, tá aí, ó. você ter essa estrutura de histórias, né, à mão para você se inspirar. Exato. É isso aí. Lindo. Então vamos convocar, viu, Ajuda Mariana? muito. O pessoal das práticas colaborativas. Quem sabe a gente lança também Uma estrutura narrativa. Uma bolsa. O Opa, pessoal, não sei, estou desafiando a Ana aqui para o pessoal das gente, práticas o que eu quero é que o povo conte histórias, tem eu tô aberta. nível no direito e eu quero muito que os advogados, eu sei que a Mariana também quer, que os advogados ampliem esse olhar, porque eles, muitas vezes, antes de chegar num terapeuta, as pessoas vão para o advogado. E se o advogado tem este olhar, tem essa capacidade de entender que tem algo por trás daquele conflito, né? Uma grande possibilidade de você sanar. Então, que os advogados também venham para que eles consigam acessar essa outra ferramenta que é a intuição. Isso não é papo de louco. São duas maneiras de você absorver, trabalhar a realidade. E na oficina a gente consegue acessar esse lugar para a pessoa se descobrir, né? Como que eu uso a intuição. Ó, a Cláudia Amaranto também, que é nossa colega, disse que quer fazer um ponto para a história dela. Ó, Cláudia, para Floripa ou para São Paulo. Ana vem falar para o nosso grupo de estudos. Sim, ela vai estar, viu, Mariana, de 24 a 26 de julho. A gente poderia ver com a Ana, então. E papear aí. Né? Papear aqui também, fazer um bate-papo lá, trazer o pessoal para a nossa oficina. Acho que vai ser bacana. Bom, sim, queridos, podemos trabalhar um conto também, daqui a pouco o Instagram nos bloqueia. Porque fica uma hora e ele já corta, né? Eles cortam, não adianta. Foi uma delícia, Ana. Semana que vem a gente está de novo, a gente anuncia. Estamos aí contando os dias para julho chegar. Nossa, Portugal te aguarda, então vou te botar em contato com a Filipa. Bora vai lá, ter Filipa! muitas novidades, vai ter biopsicogenealogia, a Ana vai arrumar um horário na agenda, o professor Fabiano vai fazer dental só aqui em janeiro de 2021. Muitas coisas acontecendo entre Brasil e Portugal. Estamos refazendo a nossa ligação genealógica, né? Aqueles que vieram uma vez para colonizar aqui estão voltando para lá. Nós brasileiros estamos retornando às nossas origens. Ana, um beijo, uma ótima semana, tá? Obrigada para você também, grata, foi um prazer. Por essa felicidade que irradia amor, alegria, né? Felicidade, porque isso é a Ana Paula tá botando São Paulo, oficinas. Ana. 6 a 8 de agosto. Isso. Obrigada, Ana. Tá bom? Legal. Um beijo para todo mundo. Um beijo, Ana. Semana que vem tem mais. Papiamos mais. Tá bom, tchau. beijo.